A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Convido os irmãos para ficar de pé, para orarmos e darmos início a mais um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. Hoje é dia de celebrar ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele é em nossas vidas. Então vamos orar pedindo ao Senhor que venha direcionando este culto, venha falando aos nossos corações, pedindo ao Senhor que receba o nosso louvor em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença, Senhor. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te bendizer, nós queremos Te exaltar, Senhor, porque Tu és santo, 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 Pai. Obrigada, Senhor, por nos salvar. Obrigada por nos resgatar, Senhor. Obrigada por nos perdoar. Ó Deus, nós Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos, Senhor, na Tua casa, Senhor, juntos com os nossos irmãos em comunhão para louvar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Que o Senhor receba os nossos louvores, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor seja engrandecido, Senhor, nesta noite, neste lugar, Senhor, nas nossas vidas, no nome de Jesus, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino do cantor cristão de número 160, A Fé Contemplada. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida dar-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele o prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou, e que da promessa em nada duvidou. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que
A nossa fé, Jesus contempla. E o Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete, aquilo que Ele nos tem prometido através da sua palavra. Amém? Nós iremos, nesse momento, ler a palavra do Senhor, que se encontra em João, capítulo 15. Iremos ler do versículo 1 ao 5. A videira e os ramos. Antes de lermos João 15, versículo do 1 ao 5, eu vou contar um testemunho, um breve testemunho, rapidinho, de algo que eu vivi com o Senhor nos últimos dias. E nesse mês de fevereiro nós fomos comprar, em família, nós 4, nós fomos comprar o material escolar das meninas. E como os irmãos sabem, eu tenho uma tendência muito ansiosa. Eu não digo mais que tenho ansiedade, eu tenho uma tendência para a ansiedade. E quando a gente terminou as compras, já estava tarde, e nas últimas semanas de dezembro, eu não fui mais trabalhar, porque eu estava com crise de ansiedade, e era justamente no trajeto, no ônibus. Então, quando a gente foi comprar o material das meninas, eu já fui apreensiva, porque quando a gente passa mal no lugar, a gente acha que vai passar de novo ali naquele mesmo lugar. E quando a gente terminou as compras das meninas, o Edson disse, eu vou ao banheiro, e eu disse, compra uma água, porque eu tenho que ter água do lado, que é para beber durante o percurso do ônibus, né? Para não piorar a situação. E quando ele voltou, disse, cadê a água? Ele disse, tinha muita gente na fila. A gente vai perder o ônibus. E a gente perdeu o ônibus. Quando a gente saiu ali do atacado dos presentes, ali na Imbiribeira, que chegou na esquina, o sinal estava aberto para os carros e a gente não conseguiu atravessar para pegar o ônibus. E não tinha lugar mais para comprar água. E eu comecei orando. Aí ele olhava para mim, está tudo bem? Eu, tá tudo bem. E eu comecei orando, Senhor, manda uma água. Era 7h da noite. Manda alguém que venda água. Eu digo, Jesus, tanta gente vendendo água dentro do ônibus. E parava vários ônibus, né, para as pessoas pegarem. Aí o Jesus, que desse alguém vendendo água. Eu quero tanto água, porque ir daqui para a escada agora sem tomar água. E ele olhava para mim, tá bem, eu tô bem. E eu digo, Jesus, manda uma água, Jesus, manda alguém. Eu digo, Jesus, eu orei, eu digo, Jesus, deixa eu abençoar a vida de alguém, Senhor, comprando uma água. Deixa eu abençoar a vida de alguém me abençoar também, né, com a água. E orei, e cada ônibus que parava, eu digo, Jesus, vem alguém vendendo água agora. Vem alguém vendendo água. E a água não chegava. E a gente esperou muito pelo ônibus. Quando a gente pegou o ônibus, já era 8h da noite. E quando a gente pegou o ônibus, eu perdi as esperanças de comprar água. Porque eu digo, 8h da noite, eu não vou encontrar nenhum ambulante vendendo água no ônibus uma hora dessa. Aí, quando a gente chegou no aeroporto, tinha um rapaz com uma caixinha de água. Aí eu estava perto da janela, eu disse, moço, tem água? Aí ele, vou subir, ele subiu. A senhora quer quantas águas? Quer quantas? Eu digo, 2. Ele só tem só as 2. Ele me vendeu a água e desceu do ônibus. E eu já tinha esquecido da oração que eu tinha feito. Aí o Edson olhou para mim e disse assim, Deus te ama muito, vice, porque mandou tuas 2 águas. Aí eu lembrei, eu disse a ele, você não sabe o quanto eu orei pedindo a Deus que me mandasse água. Porque o meu receio era que durante o percurso eu me sentisse mal e não tivesse uma água para beber. E eu agradeci a Deus porque o Senhor é tão fiel nas nossas vidas que Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Né? Então, é quando a gente pede, quando a gente necessita de uma água, quando a gente necessita de qualquer outra coisa nas nossas vidas. O Senhor, Ele faz. O Senhor, Ele faz. Então, pode ser que alguém diga assim, mas é muito comum ter ambulante dentro do ônibus vendendo água. Mas não é comum irmã Yara voltar do Recife 8h da noite, né, querendo água. Então, o Senhor, Ele ouviu a minha oração e eu sou grata ao Senhor. E eu quis contar hoje a todos vocês para que a gente possa realmente refletir e se apegar ao nosso Deus.
Porque se ele dá uma água, imagine outras coisas, né? É como a palavra do Senhor diz, se ele cuida, ele sabe o que a gente necessita, ele sabe o que a gente precisa e ele cuida da gente nos mínimos detalhes, né? Então, coloque diante do Senhor nesta noite a necessidade. O que é que você está precisando nessa noite? O que é que você precisa? Qual é a resposta que você quer do Senhor? Coloque diante do Senhor e Ele fará segundo o seu coração. Amém? O Senhor é bom, o Senhor é fiel. E eu louvo a Deus, porque o Senhor me resgatou e eu posso servir a esse Deus tão maravilhoso, que cuida da gente nos mínimos detalhes. E eu irei ler em João, capítulo 15, versículo do 1 ao 5, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? E o Senhor, nessa passagem, né, nós somos comparados ao ramo de uma videira, e ele é a própria videira. E a gente sabe que a planta da uva, né, ela tem o caule e vai vários ramos, sai vários ramos do seu caule. E quanto mais esses ramos eles vão se distanciando do caule, eles menos dá fruto, e os frutos que eles dão também não são bons, quanto aqueles ramos que estão mais junto do caule. E é por isso que quando os ramos eles se afastam muito do caule, é necessário que sejam cortados, que sejam podados, para que aqueles que estejam junto do caule eles consigam dar os frutos, os mais belos frutos, os frutos mais doces, as uvas mais doces. E assim nós somos comparados. Cada vez mais que nós estamos perto do Senhor, que nós buscamos estar diante do Senhor, a gente vai conseguir dar bons frutos, porque é o que está na sua palavra. E cada vez mais que a gente se distancia, a gente não consegue extrair aquilo que o Senhor tem de melhor para dar às nossas vidas. Aquilo que o Senhor tem de essencial para dar às nossas vidas. Então, que nós possamos estar perto do Senhor, né? E cada vez mais buscando a presença do Senhor. Porque quando o Senhor poda, não é castigando. Ele vai podar para que a gente dê um fruto doce, para que a gente dê um fruto agradável. E é necessário essa poda para que a gente chegue a esse nível de dar um fruto doce e agradável. Então, que o Senhor nos ajude e nos sustente na presença dEle e que não nos permita nos afastar do Senhor, né? Não nos permita nos afastar dEle, sair da sua presença, não nos permita nos distanciar do Senhor. Então, que nós possamos estar, né, como os ramos que são mais juntos ao caule, para poder dali, poder suprir todas as nossas necessidades e a gente poder florescer aonde a gente está e aonde Deus nos plantou. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando e que nós possamos refletir na sua palavra. Neste momento, eu convido as crianças do Ministério Infantil para louvar ao Senhor. Amém?
Amém. Louvado seja Deus. Nós só podemos ser felizes se tivermos Jesus no nosso coração. Aleluia. Nesse momento eu convido o Ministério Feminino para louvar ao Senhor. Que o Senhor continue abençoando as nossas crianças, abençoando a vida de irmã Bia, que tem ensaiado com elas, em nome de Jesus. Amém? Logo após o Ministério Feminino, o Ministério do Louvor. Amém, irmãos. Eu não vou ler o versículo, vai ler o versículo da irmã Cecília, mas o testemunho da irmã Yara me deixou emocionada, viu? E é mesmo assim mesmo, né? Deus, Ele cuida de nós naqueles mínimos detalhes, né? Ele é bom o tempo todo, amém? Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Deus é fiel e maravilhoso, né? Vamos ler aqui o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deleitar-me faz em verdes pasto. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Glória a Deus, né? Bateu martelo, está condenado. Olhando para ele, sei, eu fui sentenciado. Agora o que fazer? Quando Deus nos prova, resta confiar. Ele vai livrar dentro da cova. Os meus inimigos levantaram-se para ver a minha derrota e até mesmo perecer. O que eles não sabiam é que eu tinha crédito. Na hora especial, Deus entra em ação e revela o seu mistério. Quando eu cheguei, olhei do meu lado, vi os caminhos, mas porém deitados, até se levantaram para poder comer. Eles não sentiram cheiro, eu exalei poder. Quando se aproximaram, só sentiram fogo. Tiveram que voltar e deitar de novo. Eu cheguei, olhei do meu lado, vi leões famintos, mas porém deitados, até se levantaram para poder comer. Eles não sentiram cheiro, eu exalei poder. Quando se aproximaram, só sentiram fogo, tiveram que voltar e deitar de novo. A oração
oração tem força para mandar parar o sol, mostrar ao inimigo que você não está só. O crente que ora não é derrotado nas horas mais difíceis, ele está do seu lado. A oração tem força para mandar parar o sol, mostrar ao inimigo que você não está só. O crente que ora não é derrotado nas horas mais difíceis, ele está do seu lado. A oração tem força para mandar parar o sol, mostrar ao inimigo que você não está só. O crente que ora não é derrotado nas horas mais difíceis, ele está do seu lado. Nas horas mais difíceis, ele está do seu lado. Então ora, crente ora, que Deus vai te responder. Assim nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Eu convido os irmãos a ficarem de pé, para juntos louvarmos com alegria ao nosso Deus. Amém. O Senhor, Ele nos libertou dos impérios das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. E o Senhor pagou toda a nossa dívida. E o Senhor, é por isso que nós estamos hoje aqui, para louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, exaltar ao Senhor, dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno de louvor. Amém? Então vamos louvar ao Senhor com alegria. Oi, som, oi. Sangue lá vem, quando meu espírito, sim, eu sou santo.
crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas com toda a dívida contra mim. Inocentado fui, encheu-me do Espírito e me fez como Ele é. Eu sou santo, separado pra Cristo. Eu sou santo, sou nascido de Deus. Eu sou santo, minhas vestes de sangue lavei. Ando no Espírito, sim. Eu sou santo, separado pra Cristo. Eu sou santo, sou nascido de Deus. Eu sou santo, minhas vestes de sangue lavei. Hoje sou filho de Deus. Eu sou santo, separado pra Cristo. Eu sou santo, sou nascido de Deus. Eu sou santo, minhas vestes de sangue lavei. Ando no Espírito, sim. Eu sou santo, separado pra Cristo. Eu sou santo, sou nascido de Deus. Eu sou santo, minhas vestes de sangue lavei. Hoje sou filho de Deus, filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é a nossa justiça. Aleluia. Pela fé nós podemos ver que o braço do Senhor luta por nós. Mesmo em grandes provações, ao seu povo nunca falta o louvor. Pela fé nós podemos ver que o braço do Senhor luta por nós. Mesmo em grandes provações, ao seu povo nunca falta o louvor. Se muralhas à frente encontrar, ao chão vão tombar, cadeias e grilhões se quebrarão com o som do meu louvor. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. Pela fé nós podemos ver que o braço do Senhor luta por nós. Declare, mesmo em grandes provações, ao seu povo nunca falta o louvor. Nós somos o povo do Senhor. Nós podemos ver que o braço do Senhor luta por nós. Mesmo em grandes provações, ao seu povo nunca falta o louvor. Se muralhas à frente encontrar, ao chão vão tombar, com o som do meu louvor. Então louvemos ao Senhor. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça, o Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos.
portas do inferno cairão. Portas do inferno cairão. Acusações se cairão. Se muralhas à frente encontrar, ao chão vão tombar. Cadeias e grilhões se quebrarão com o som do meu louvor. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos em Deus. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as proezas que faremos. Só a igreja. Ainda mais forte, o Senhor é a nossa justiça. O Senhor é a nossa justiça. Nossos inimigos temerão e verão as coisas que faremos em Deus. Em Deus, em Deus, em Deus. Aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Sonda-me, Senhor.
és santo, Tu és bendito, Tu és o nosso Deus. Tu és o Deus que nos resgatou, Tu és o Deus que nos salva, Tu és o Deus que nos perdoa. Aleluia, Tu és o Deus provedor. Seja exaltado, Senhor, em nossas vidas. Seja exaltado, Senhor, na nossa igreja. Seja exaltado, Senhor, por cada um, Senhor, que aqui se encontra. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia, nós te bendizemos, Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai. Aleluia, recebe o nosso louvor como cheiro suave em Tuas narinas, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem sentar e a palavra está com o pastor assim. Paz de São Jesus a todos. Nós vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Números. Números, capítulo 22. Números, capítulo 22, versículos de 1 a 7. E depois nós leremos do versículo 36 ao 39. Números 22, a partir do primeiro versículo. Os israelitas partiram e acamparam-se nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, enviou mensagens para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levaram consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui e eu trarei a vocês
a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Nós íamos ler até o versículo 7, mas pecamos, passamos para o versículo 8. Vamos para os versículos 36 ao 39. Quando Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro na cidade moabita da fronteira do Arnon, no limite do seu território. E Balaque disse a Balaão: não mandei chamá-lo urgentemente, porque não veio? Acaso não tenho condições de recompensá-lo? Aqui estou, respondeu Balaão. Mas seria eu capaz de dizer alguma coisa? Direi somente o que Deus puser na minha boca. Então Balaão foi com Balaque ao Quiriate Uzó. Balaque sacrificou bois, ovelhas e deu parte da carne a Balaão, aos líderes que com ele estavam. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, de onde viu uma parte do povo. E aí a gente passou novamente o versículo, não foi? Mas, primeiro, irmãos, como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom estar na casa de Deus. E a gente esteve, assim, essa semana nos cultos de oração e na escola bíblica, estudando a palavra do Senhor e aprendendo como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom poder testemunhar que nós temos um Deus presente. Nós temos um Deus presente. E nessa noite, além de nós estarmos aqui, o Senhor está presente aqui. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, por esse momento, por poder estar na tua casa, por poder estar, Senhor, diante da tua palavra, por poder, Senhor, desfrutar de adoração e louvor no teu templo. Como é bom estar nesse lugar de comunhão e adoração, Senhor. E a nossa oração é que o teu nome continue sendo glorificado nessa noite. Fala, Senhor, com a tua igreja, fala conosco em nome de Jesus, através da tua palavra. Amém. Irmãos, nós temos nesse texto dois personagens, Balaque e Balaão. Balaque, ele é rei de Moabe. E Balaque, sabendo que o povo de Israel tinha se aproximado, e ele teve medo, muito medo. Pegou o povo de Moabe, se juntou com o povo de Midian, e mesmo assim, eles temeram o povo de Israel. E ele pensou o seguinte: eu vou contratar um adivinho, um feiticeiro, um profeta, que tenha poder para amaldiçoar esse povo. Porque a gente não vai conseguir vencê-los, a gente não consegue derrotá-los, se não houver sobre eles uma palavra, uma sentença de maldição. E aí ele manda chamar Balaque, Balaão.
E é interessante, não sei se você percebeu, quando ele mandou chamar Balaão, ele disse, uma das coisas que ele falou foi que ele estava chamando Balaão porque ele sabia que se Balaão abençoasse alguém, essa pessoa seria abençoada. E se Balaão amaldiçoasse, a maldição viria sobre alguém. Então, a gente vai, de alguma forma, percebendo que, pelo que se lê aqui, que Balaão tinha uma fama de poderoso mesmo. Né? Uma fama de poderoso. Mas deixe-me primeiro falar para você o seguinte. O que era uma pessoa como Balaão, que é conhecido ou que é tratado na Bíblia como essa pessoa que tem o poder de fazer tanto previsões, como, ao mesmo tempo, acredita que ele também pode interferir no futuro. Eu não sei se você entende assim, mas as pessoas com quem as pessoas fazem, digamos assim, consultas espirituais, as pessoas vão lá para saber alguma coisa com relação ao seu futuro. Eu, menino, acompanhei cada cena. Essa semana eu estava falando aqui na escola bíblica, eu fui no culto de oração, sobre uma situação de uma senhora que, graças a Deus, ela se converteu ao Senhor. Pouco tempo depois da conversão dela, e libertação mesmo, ela teve ela já estava doente quando fez a decisão dela, e ela, um câncer muito gravíssimo, seríssimo, e ela, um estado muito avançado, e ela veio a falecer. Mas antes disso, ela teve um encontro com Jesus, uma libertação maravilhosa, e ela era possessa, endemoniada, era uma coisa horrível. Ela em cima de uma cama, não saía da cama, mas pelo menos 2 vezes que foram chamar o pastor, que era na rua lá da igreja, lá em Amaragi, e 2 vezes que foram chamar o pastor em casa para ir lá orar por ela, na primeira vez que o pastor foi lá, só ficou o pastor. Quando o demônio se manifestou, quando o pastor começou a orar, que o demônio se manifestou, o grito, o brado, o urro, sei lá, foi tão horrível do demônio na vida daquela mulher que só ficou o pastor dentro da casa. Até o marido dela, que morava com ela, correu dentro de casa. E há um acontecimento, o pastor relatava isso, porque na segunda vez que ele foi chamado lá, porque nessa primeira vez ele orou, e quando ele orou, ele foi expulsar o demônio, ele pegou a Bíblia que ele andava com ela, a Bíblia dele, e ele colocou sobre a cabeça dela lá na cama, expulsando o demônio. Quando foi na segunda vez que o marido dela correu, que era pertinho da igreja, correu na igreja para ir chamar o pastor novamente para ir orar, ele foi e disse, pastor, eu coloquei a Bíblia, feito o senhor fez naquele dia na cabeça dela, levei por uma mãozada lá, e aí foi quando o pastor foi lá novamente, e expulsou e repreendeu. E quando perguntou, eu lembro que ele contava isso na igreja, e quando ele perguntou qual era o nome do demônio, quando ele se manifestou, e o demônio disse que era Exu Caveira. E o pastor repreendeu, e depois ela teve um sonho maravilhoso, e que esse sonho era uma comprovação, a gente vê no relato que era uma comprovação da libertação dela. E graças a Deus o Senhor libertou ela, e depois de algum tempo ela veio a falecer. Mas eu acompanhei cenas dessa mulher anterior à sua conversão, né? Porque lá na minha casa tinha um terreiro de macumba, e ela dançava lá, no terreiro. E o menino ia lá, a rua era de barro, de chão batido, e eu me sentava numa ribanceira, a casa embaixo assim, uma rua que é baixa, as casas, e eu ficava de lá, aquelas portas que é 2 rolos, né? Eu ficava vendo só a porta de cima aberta, e a gente, menino, ficava tudo vendo a festa lá. Eu estava lá, e eu me lembro que o pai de santo jogou mel no chão batido da casa de barro, e, é claro, lá a entidade nele, eu ouvia, eu lembro disso, eu era menino, mas eu gravei isso, que ele dizia assim, os meus cavalos vão comer agora. E ela, entre outras mulheres que estavam lá, tudo curvada já,
possessas, elas rodando no meio de uma sala. Quando ele jogou mel no meio daquela sala, naquele barro, parecia um monte de animal, pulava assim, um empurrando o outro, esfregando a cara, lambendo aquele mel ali no chão. E o povo ainda aceita que isso é digno de religião. Uma coisa tão sem lógica, sem sentido. Mas o Senhor libertou. O apelido dela era Maria Cabelão. Era Maria, o nome dela era conhecida como Maria Cabelão, um cabelão grande, bonito. E ela realmente se converteu ao Senhor Jesus. Mas aí, eu falando que eu acompanhei algumas cenas com o menino, eu tive a oportunidade com alguém da minha família ir para uma consulta espírita. E lá a pessoa queria saber, a pessoa que foi comigo, queria saber sobre um possível romance, um interesse, alguém assim interessado, né? E a consulta é para saber. Aí hoje eu entendo, assim, a gente percebe que a consulta não é apenas para saber. A pessoa vai lá para ser consultada para saber. E aí ele vai ser é um bom partido, né? Uma coisa assim, vai dar certo, vai. Ao mesmo tempo que a pessoa vai para saber, para ter a previsão do que o aguarda, ao mesmo tempo ela acredita que aquela pessoa vai dar uma forcinha para ajudar no que vai acontecer. Se ele não for, vai ficar. Mas se ele tiver outra pessoa que ele gosta também, então eu vou ser um amante, vai ser duas pessoas ao mesmo tempo? Não, então a gente vai fazer um trabalho para ficar só para você. Entende como funcionam essas coisas? Então, para você ter uma ideia, Balaão era uma espécie disso. Balaão não era esse profeta bíblico, ele não era de Israel, ele não era profeta de Deus, coisa nenhuma. Você vai ver que Balaque mandou chamar ele longe, lá nos limites da sua terra, Pitó, Petor, né? Petor, P-E-T-O-R, mandou chamar ele lá para ele vir amaldiçoar. E disse, porque a gente já sabe, eu já sei que se tu amaldiçoar, a maldição está feita. E se tu abençoar, a bênção está feita. E aí ele vem. Mas vamos falar algumas coisas assim rapidinho. O nome Balaão significa... se você for para a Bíblia, para o dicionário Almeida, você vai encontrar talvez outras definições sobre ele. Senhor do povo, devorador, mas o sentido realmente da palavra ou do nome Balaão é isso mesmo, é devorar, é glutão, ganancioso. E tanto é que levaram dinheiro, o rei mandou levar, Balaque mandou levar dinheiro logo para pagar ele. E quando ele chegou, quando a gente leu lá no versículo 36, você vai ver que Balaque reclama, perguntando a ele, será que eu não posso pagar pela consulta? Será que eu não posso pagar pelo teu trabalho? Será que eu não posso pagar, já que eu te chamei aqui? Balaque está revoltado porque entendeu que ele demorou chegar. Então vamos pensar o seguinte, Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Mas quando ele é chamado, que ele pensa em vir, o Senhor diz a ele para ele não ir. Diz a ele que ele não vá. Deus fala com ele, para ele não ir. Porque ele está sendo chamado para ir amaldiçoar quem? O povo de Deus. Deus diz a ele para ele não ir. Mas ele é devorador. Ele é glutão. Ele sabe que tem muito dinheiro nessa parada. Ele sabe que vai ter muito lucro. O resultado é para ele sair de lá com o bolso cheio. Então ele, mesmo ouvindo Deus dizer para ele que não vá, ele está vendo vantagens. E você vai encontrar referências na Bíblia sobre Balaão. Por exemplo, sobre o prêmio de Balaão. Lá em Apocalipse vai falar isso. Que é justamente a ideia de quem quer buscar lucros, vantagens. Então, quantos nessa vida, a Bíblia fala que quantas pessoas já se perderam, já entraram pelo caminho de Balaão, pelo caminho do ganhar, do tirar vantagens, do ter lucro fácil. Deus disse para Balaão, não vá.
Até porque o povo que estava para ser amaldiçoado era o povo de Deus. Mas Balaão foi. E no meio do caminho, Balaão não tinha outro transporte, e o transporte que Balaão vai é uma jumenta. Balaão monta no jumento e já vai Balaão, montado no seu jumentinho. Até que Deus manda no meio daquele caminho um anjo com uma espada. E quando o jumento que Balaão está montado sobre ele chega diante do anjo, o jumento trava, emperra e não passa. E Balaão fica revoltado e tenta fazer o jumento andar. Instiga e chicoteia para o jumento andar. E o jumento não anda. O jumento se deita e Balaão quer que o jumento se levante e passe. E Deus agora não mais falou com Balaão, mas Deus faz com que o jumento fale com Balaão. E eu já disse aqui outras vezes que eu nunca vi uma pessoa tão cabeçuda, o homem que é avarento, o homem que, a pessoa que quer ter vantagens na vida, ela cega, ela não consegue perceber a realidade. Balaão não se deu conta de que quem estava falando com ele era um jumento. Eu acho que é por isso que o povo até hoje, hoje não se fala mais muito não, mas até um tempo atrás o pessoal acreditava que no passado os bichos falavam. Eu acredito que o pessoal escutou a história de Balaão e como Balaão não se assustou com o jumento falando, o pessoal pensa que o jumento já falava com o povo há muito tempo. Mas como é que o jumento fala com a pessoa? Eu já disse assim, que eu tenho lá em casa tem 2 cadelas, no dia que uma falar comigo, morre. Está amarrado em nome de Jesus. No dia que abrir a boca, pastor, morre. Os cachorros falando na minha casa, está amarrado, irmão, em nome de Jesus. Balaão viu uma jumenta falar com ele. Por que você está me batendo? Por que você está fazendo isso comigo? Eu só faço lhe carregar. Ah, porque você acuou. A conversa dele com o jumento. Ah, porque você não faz o que eu estou mandando agora. Eu não estou mandando você ir. Vai embora, jumento. Eu só faço lhe carregar nas costas. Eu levo para tudo que é lugar. O senhor nunca me viu eu faltar com isso, senhor. O senhor é meu dono. E cala a boca, jumento. Eu estou mandando você passar. Imagina. Que absurdo o homem batendo boca com a jumenta. Até o momento que o jumento vai dizer para ele assim: você não está vendo o que eu estou vendo, não. Né? Aí eu já mudo de conversa. Se a cachorra disser para mim, tem um anjo aqui perto, eu não mato mais a cachorra não, viu? Você não está vendo o anjo aqui na frente, não. Não está vendo aí na minha frente. Olha aqui, o anjo, está vendo? Aí foi que ele enxergou o anjo. Aí ele, agora não vou mais, não, agora você vai. Agora você vai, e você vai falar o que eu mandar. E Balaão vai ao encontro de Balaque. Bem, Deus usa a jumenta para falar com Balaão, a fim de fazer com que ele se aperceba do seu erro, a fim de fazer com que ele enxergue o seu erro. Mas aí, irmãos, o texto vai mostrar para a gente qual é, assim, como Deus age. E como o nosso Deus, um Deus que é Deus, um Deus que é real, um Deus que é presente, Ele está cuidando, Ele está atuando na vida do seu povo. Mesmo que esse povo não perceba. Mesmo que esse povo algumas vezes seja ingrato. Porque esse povo aqui, que Balaão vai para amaldiçoar e o Senhor não permite a maldição. Se você continuar lendo o capítulo e você for até o final do livro de Números, você vai encontrar esse povo abandonando Deus e fazendo as coisas mais absurdas, os pecados mais nojentos. Esse povo aqui que Deus está dizendo que é o povo dele, que ele abençoou e que não quer que Balaão amaldiçoe, você vai ver esse povo fazendo as coisas mais cebosas. Um povo que tinha a presença de Deus, o cuidado de Deus sobre ele. E a gente encontra textos na Bíblia, histórias na Bíblia como essa,
que se confunde ou que se mistura com um povo que Deus protege, um povo que Deus livra e que todo mundo tem medo desse povo, com um povo que se torna rebelde, desobediente a Deus, que se contamina, que dá as costas para Deus logo adiante. Para mostrar para nós que todos nós, que o Senhor protege, que o Senhor abençoa, que o Senhor guarda, podemos cair no erro a qualquer momento de abandonar os caminhos do Senhor, de dar as costas para Ele, de desprezar os caminhos da santidade. Que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra e tirar lições para a nossa vida, para que a gente esteja realmente firme no Senhor e livre de qualquer maldição, porque maldição existe. Ela só não vai vir sem causa, diz o texto. Mas existe maldição? Sim, diz a palavra do Senhor. Mas no versículo 41 do capítulo 42, perdão, do capítulo 22, foi lá mesmo que estava, não foi? Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto de Bamote Baal, de onde viu uma parte do povo. Ele leva Balaão lá para o monte e vai mostrar a Balaão o povo que ele quer que seja amaldiçoado. E aí a gente vai ver que a primeira palavra que ele espera que Balaão abra sua boca para amaldiçoar. E a primeira palavra que sai da boca de Balaão, capítulo 23, a partir do versículo 7. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. E no versículo 8 ele vai dizer: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da quarta parte de Israel? Morra eu e a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Ou seja, Balaque está dizendo agora, Balaão está dizendo para Balaque agora: você me chamou, Balaque me chamou para amaldiçoar o povo, para pronunciar ameaças a esse povo. Mas ele diz: como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Como posso ameaçar aqueles ou quem o Senhor não quis ameaçar? Mas Balaque vai insistir, porque Balaque está pagando para Balaão amaldiçoar. E ele insiste. No versículo 13, Balaque vai dizer, no mesmo capítulo 23, no versículo 13, Balaque vai dizer: venha comigo a outro lugar, de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo do Pisga, e ali construiu 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro de cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui, ao lado do seu holocausto, enquanto vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou e encontrou ao lado do seu holocausto,
e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou, não o posso mudar. E ele vai dizer no versículo 21 ainda: nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. A gente falou aqui essa semana no Salmo 118, que os que confiam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, aqueles que são protegidos pelo Senhor, guiados pelo Senhor, libertos pelo Senhor, você ouve, você escuta o barulho de júbilo, de cântico, de alegria, por terem sido guardados e libertos pelo Senhor no seu templo. Ouve-se na casa de Deus o júbilo de um povo que o livrou, de um povo que o guardou. E Balaque vai dizer aqui no versículo 21, que nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel, porque o Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado é de aclamação do rei, está no meio deles. O que se ouve é aclamação, louvado seja o nome do Senhor. Eu recebi uma ordem, agora a palavra já mudou, ele não diz mais, como eu posso amaldiçoar o que Deus abençoou? Ele não vai dizer mais isso. Como eu posso amaldiçoar aquele a quem Deus não amaldiçoou? Ele agora não fala mais assim. O que ele diz agora é: eu recebi uma palavra para abençoar. Deus me mandou abençoar e eu não posso voltar atrás. Eu não posso revogar. E é tão precioso, irmãos, o que está na palavra de Deus. É tão maravilhoso, porque no mesmo texto ele vai dizer que Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Amém? Ou seja, pode estar faltando água, mas vai chegar as 2 garrafas que a irmã Yara queria comprar. Veja o que Deus tem feito ao seu povo. Balaão, que foi contratado para amaldiçoar, está dizendo: não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. O que vai se dizer de Jacó e de Israel é: vejam o que Deus tem feito. E se alguém olhar para você e disser: a sua vida mudou, diga para ele: isso é o que Deus tem feito. É Deus que faz coisas grandiosas, é Deus que faz maravilhas no meio do seu povo. E ele vai dizendo: o povo se levanta como leoa, levanta-se como o leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Aí Balaque vai e diz a Balaão: não os amaldiçoe, nem os abençoe. E Balaão respondeu: não disse a você que devo fazer tudo o que o Senhor me disser? Ouça uma coisa, irmãos: quando Deus quer, até aquele que foi comprado, que se vendeu para o inimigo, vai fazer o que ele quer.
para que o seu povo seja abençoado, para que a bênção de Deus aconteça sobre aqueles que temem a Ele. Até aquele que se vendeu para o inimigo vai ter que ouvir a voz de Deus. Vai ter que ouvir a ordem de Deus. E Balaão diz a Balaque isso: eu não disse a você que devo fazer tudo o que o Senhor me disser? Mas a vontade de Balaque é que Balaão amaldiçoe o povo. E é claro que ele está insistindo. Aí Balaque diz a Balaão, no versículo 27, venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimum. E Balaão disse a Balaque: edifiquem em mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhas e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Você percebe? Balaão continua dizendo o que ele ouviu de Deus, mas ele continua fazendo os mesmos rituais, as mesmas oferendas, os mesmos sacrifícios, os mesmos altares, os mesmos cultos. Somente Deus continua sendo Deus. Deus não muda. Louvado seja o nome do Senhor, que o nosso Deus não muda. Porque até aqueles que Ele usa para proferir bênçãos sobre nós, eles mudam. Só o Senhor que não muda. Ele ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele. Deus usou uma jumenta para falar com ele. Ele viu o anjo que a jumenta falou para ele. Depois ele fala com Deus novamente. E Deus diz a ele que ele não pode amaldiçoar o que Deus tem abençoado. Deus manda a ele abençoar o povo depois. Mas ele mesmo assim, ainda convidado. Eu vejo isso como essas chamadas de Balaque para Balaão. Vamos para aqui, para esse monte. Vamos para aquele outro lado ali. Era como se a proposta, cada momento dele, se ele estivesse fazendo uma proposta maior para Balaão se vender. E quando Balaão ouvia essas propostas, Balaão dizia: eu vou falar com Deus novamente. O que Deus disse para ele, ele parece que não estava convencido. Aí ele dizia: eu vou falar com ele novamente. E aqui ele não mais diz que vai falar com o Senhor. Aqui Balaão já diz que ele prepare altares. 7 novilhos, 7 altares, 7 novilhos, 7 carneiros. E Balaque vai preparar, claro. Porque Balaque quer que aquele povo seja amaldiçoado. E aí, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus vai dizer a partir do capítulo 24, que Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel. Nós podemos ficar... Eu falei aqui domingo passado que nós temos promessas do Senhor, e quem tem promessas do Senhor pode orar com toda a convicção, pode orar todo dia com muita certeza, porque Deus cumpre promessas. O Deus que faz promessas, Ele cumpre. E agora eu me deparo com a palavra do Senhor dizendo o seguinte, que Balaão, um homem que se vende, Balaão, um homem que troca, um homem que vende profecias, vende previsões. Mesmo Deus falando com ele, ele ainda se vende, ele ainda é um bruxo, mesmo Deus falando com ele. Balaão viu que Deus se agrada de abençoar Israel. Pode ficar certo, não importa o que você está passando, não importa o que você está sofrendo, Deus se agrada de abençoar a sua vida. Deus se agrada de abençoar você. Por isso eu creio que os tempos de vacas magras vai passar em nome de Jesus.
os dias de choro vão passar, os dias de angústia vão passar, porque Deus se agrada de abençoar o seu povo. Deus se agrada de abençoar o seu povo. E aí, Balaão pronuncia mais esse oráculo. Deus se agrada de abençoar Israel. Não recorreu à magia como nas outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve a palavra de Deus, daquele que vê a visão, que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, e as suas habitações, ó Israel. Como vale estendem-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto às águas. Seus reservatórios de águas transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que o de Agag, o seu reino será exaltado. Deus o está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem. Devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos, como flechas os atravessam. Em outras palavras, Deus está dizendo agora, ou ele tem uma visão de Deus, e a visão que Deus está dando a Balaão não é: esse povo, eu quero que ele seja abençoado. Esse povo, você os abençoa. Esse povo, você não pode amaldiçoá-lo. Deus não repete mais isso. A visão que Deus mostra a Balaão é que esse povo, Deus está com ele, e nada, absolutamente nada, pode deter e impedir esse povo de ser abençoado. É isso que o Senhor está mostrando a Balaão. Que não existe poder nesse mundo, que não existe poder nessa vida, que não existe nada nessa vida que possa impedir de Deus abençoar o seu povo. Depois dele entender que Deus tem prazer em abençoar o seu povo, ele vê isso. Ele vê que os inimigos dele serão destruídos, serão devorados, porque Deus tem abençoado esse povo. Em outras palavras, Deus está dizendo agora para Balaão, sabe o quê? O que ele disse a Abraão: os que te abençoarem serão abençoados, e os que te amaldiçoarem serão o quê? Amaldiçoados. Então Deus está mostrando agora para Balaão o que acontece com quem se coloca contra o povo de Deus. Não há quem resista o povo que Deus quer abençoar. Agora, você sabe por que Deus está falando assim com Balaão? Ou melhor, por que Deus está dando essa visão a Balaão? Você vai ver nesse capítulo 24 que Balaão está dizendo assim: palavra de Balaão, filho de Beor, daquele cujos olhos veem claramente. Ele não disse, eu tive um sonho, ele disse, eu vi com os meus olhos. Eu tive uma visão. E essa visão veio de cima, veio do Todo-Poderoso. Daquele que quando eu vi, eu caí prostrado. Deus agora aterrorizou Balaão. Em outras palavras, sabe o que é que Deus mostra para Balaão? Deus está mostrando para Balaão o seguinte: aquele povo que eu escolhi para ser o meu povo, e que me teme, que anda dos meus caminhos, é um povo inamaldiçoável. Não tem maldição contra esse povo.
não tem maldição contra a casa desse povo, contra a tenda desse povo. E Balaão vê as suas tendas como tendas maravilhosas, diz o texto sagrado. São belas as suas tendas, Balaão vê. Deus está falando com Balaão e dizendo e mostrando para ele o seguinte: Balaão, você não está sendo pago, você não está sendo comprado para dizer uma palavra mal contra o povo de Israel. Balaão não estava sendo contratado para dizer maledicência. Balaão estava sendo pago para dizer, para amaldiçoar o povo. Amaldiçoar é uma palavra pronunciada para anular, para estragar alguém, para destruir alguém. Só que Deus está mostrando a Abraão o seguinte, que aquele que abre a sua boca com ódio para pronunciar maldição, para pronunciar uma palavra de vingança, ele estraga a sua própria alma. Ele mesmo está amaldiçoando a sua própria vida. Então, amaldiçoar é mais do que falar mal. Falar mal é maledicência. É dizer alguma coisa ruim sobre alguém. Mas ele não foi convidado para falar mal. Ele foi convidado para amaldiçoar, para destruir algo ou alguém, para destruir um povo. E esse povo não era nada mais do que o povo de Deus. O povo que Deus havia escolhido. Você lembra quando Deus amaldiçoou a figueira? Lembra? Quando Jesus amaldiçoou a figueira? Ele chegou lá e foi procurar o quê? Frutos, e ela não tinha frutos. Ele disse o quê? Nunca mais ninguém vai comer fruto. Sabe por quê? O Senhor não fez aquilo mostrando que ele estava semeando o mal. Ele estava levando ali uma extensão do que era a situação naquele momento. Ele estava dizendo que aquela figueira era inútil, porque algo que não tem, que não produz, algo que não gera, algo que não constrói, algo que não edifica, não serve. E ele amaldiçoou aquela figueira. Ele determinou o seu fim, a sua inexistência. A figueira era infrutífera e para nada ia servir. Como aconteceu, por exemplo, no livro de Josué, depois das quedas do muro de Jericó, Josué pronunciou uma palavra de maldição sobre Jericó. Deus deu a ele essa palavra, dizendo que se alguém outro dia tentasse reconstruir Jericó, era para que iria acontecer o seguinte: quando ele começasse a cavar a base, ia morrer o seu filho primogênito, ou o filho mais velho. E quando ele terminasse de construir os muros, morreria o seu filho mais jovem. E isso aconteceu. Aconteceu segundo a palavra que foi declarada naquele lugar. E o que foi que Josué fez ali? Ele declarou uma maldição ou uma palavra com ódio? Não. A palavra que Josué declarou sobre Jericó foi um sinal para que o povo que viu o que Deus fez naquele lugar, destruindo aquele muro e aquela cidade, tivesse temor a ele. A ordem para não reconstruir os muros de Jericó era ordem para que o povo de Deus, para que todo homem lembrasse do que Deus fez e tivesse temor a ele. E alguém achou que não deveria ter temor ao Senhor. E quando foi um dia, em determinado momento, o homem disse: eu vou reconstruir Jericó. E ele começou a construção. No dia que ele começou a cavar o alicerce dos muros, morreu o seu filho mais velho. Quando a cidade... E olha que a construção, naquela época do muro, ia demorar muito tempo. Quando terminou a construção, morreu o seu filho mais jovem. A palavra de maldição se cumpriu, porque era sinal de que deveriam ter temor a Deus, e era o que aquele povo não teve, ou que aquele homem não teve.
a palavra aqui, maldição, nesse texto, no texto de Números, referente ao ato de Balaão, maldição nesse texto é consciente maligna. Ele está certo de amaldiçoar, de que esse povo seja fragilizado e destruído pelos inimigos. Ele sabia, ele estava consciente do que estava para fazer naquele lugar. Mas veja uma coisa, irmãos. Às vezes, a gente, como o povo de Deus, e que eu acabei de falar hoje à noite, que o povo de Deus, o Senhor tem dito e deixou nas entrelinhas para Balaão que esse povo, o povo de Deus é inamaldiçoável. Não há poder de maldição contra o povo de Deus. E o povo de Deus precisa viver isso para que de qualquer ângulo, de qualquer área, de qualquer direção, a sua vida seja visto, seja na moral, seja na família, seja no dinheiro, seja no exercício da fé, seja na profissão, no trabalho. Deus quer que o seu povo seja um povo provido da sua bênção e a maldição não tenha poder sobre a sua vida. E aí você vai ver que no capítulo 22, versículo 41, Balaque chama Balaão, leva-o até um monte e vai mostrar a ele lá daquele alto para que ele possa ver o acampamento e ver apenas uma parte. Ele vê somente parte do acampamento de Israel. É só uma pequena parte, mas ele é convidado para ver de lá essa pequena parte. E Deus mostra, aliás, e Balaque mostra para Balaão o acampamento. O povo de Deus, nós como povo do Senhor, somos vistos de todos os meios, de todas as áreas. A igreja do Senhor é perseguida. A igreja do Senhor, eu estava vendo outro dia, os políticos lá falando, uma repórter falando com algum candidato, dizendo que o governo tem que se posicionar, porque a igreja os evangélicos têm se tornado, é interessante que é só os evangélicos, né? Porque para eles a religião católica é tradicional já, né? E eles, é claro, a deles, e aí eles falando sobre evangélicos e diz que se tornou um mercado da fé que abusa da fé das pessoas para enriquecer, ganhar, fazer tesouros. E ela, a repórter lá, defendendo que o governo deveria ser mais rigoroso com as igrejas, porque as igrejas não pagam impostos, e a igreja tinha que pagar impostos, tinha que ser cobrado, que era para que essas coisas não fossem assim, a igreja não tivesse essa liberdade que se tem. O que, na verdade, é que a igreja do Senhor incomoda. E onde tiver, independente do má testemunho de alguma liderança de igreja, de alguma igreja que tiver, eles vão sempre atacar a igreja do Senhor, o povo do Senhor, o evangelho. Eles vão atacar isso de qualquer maneira. Então, a igreja está sendo olhada pela mídia, pela sociedade, de todos os lados. Mas ele vai, depois, no capítulo 23, no versículo 13, porque ele não conseguiu êxito, não conseguiu convencer Balaão ainda, ele leva de novo e venha comigo a outro lugar, de onde você poderá vê-los. Ele está teimando, insistindo, você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe esse povo para mim. Ele está olhando aquela pequena parte, querendo que ele, e tentando convencê-lo. Você não amaldiçoa todo mundo, não. Só uma parte, então. Só essa parte amaldiçoe para mim. E a gente vai entendendo, irmãos, na nossa vida, que o inimigo, ele tenta de todas as áreas. Ele tenta contra a igreja do Senhor, ele tenta para perseguir o povo como igreja, como essa instituição, vamos assim dizer. Mas o inimigo, ele tenta atacar a nossa família, o inimigo tenta ousar, talvez até mesmo ousar pessoas na nossa família para irem contra a nossa fé, para nos desestimular, para nos fazer desanimar. A gente tem parentes, familiares que a gente deveria viver, digamos assim,
da melhor maneira possível, levar a vida numa boa, se dar muito bem, e o inimigo trabalha para que a gente não se dê bem com os familiares, para que a gente não se bata, para que a gente viva cheio de malquerência, para que se intrigue, para que não se suporte, para que a gente viva revoltado da vida, para que o inimigo tenha terreno. Ele trabalha contra nós nessas pequenas partes. E às vezes o cristão, a igreja do Senhor, o crente, ele não se cuida, ele não vigia, e de repente ele é crente, está todo domingo na igreja e é intrigado do próprio vizinho. Da paz do Senhor, tudo que é irmão, passa na porta, o vizinho está, ele não dá nem bom dia, nem boa tarde. Ele não cumprimenta nem o seu vizinho. O inimigo fica ganhando terreno tão perto. O inimigo, ele é teimoso, ele é persistente, ele vai insistir o máximo que ele puder. E depois a gente vai para o versículos 27 e 28 desse capítulo mesmo. Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-la a outro lugar, talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. Balaque levou Balaão para o topo do Peor, de onde se vê o deserto de Gesimon. Ou seja, Balaque está dizendo ainda para Balaão assim: vamos ali naquele monte, talvez Deus se agrade. Talvez Deus se agrade. E às vezes ele pensa que Deus, ele pensava, ou que ia convencer Balaão. Só que tem uma coisa, meus irmãos, dependendo da nossa relação com Deus, da nossa comunhão com Deus, não há poder de maldição contra nós. Balaão vai dizer: como posso amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? E eu quero encerrar essa palavra, que a gente aprende algumas coisas aqui. Primeiro, que não há maldição contra os eleitos de Deus. 1 João 5,18, não há maldição contra aqueles que servem ao Senhor. Segundo, aquele que Deus abençoa não pode ser amaldiçoado. Está aí nos versículos 19 e 20 desse capítulo 23. Recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar. Aquele que Deus abençoou não pode ser amaldiçoado. Capítulo 24, versículo 8. Deus está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem. Devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos com suas flechas, os atravessam. Deus os está trazendo do Egito. Ou seja, Balaão vê que o poder de liberdade e de libertação está sobre esse povo, porque esse povo teme e pertence a Deus. Nada e ninguém pode nos separar desse cuidado, desse amor de Deus. Romanos 8, 31 a 38, Romanos 8, 1 a 39. Romanos 8, 1, nenhuma condenação a mais. Romanos 8, 39, nada nos separa do amor de Deus. Nada nos condena, nada nos separa. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. A gente vê em tudo isso, desde os dias de Balaão, de Balaque, nós vemos em tudo isso a graça do Deus soberano sendo derramada sobre o seu povo. A graça de Deus nos protege da maldição. Em vez de ficarmos tentando entender maldição, em vez de ficar entendendo, por que isso, por que aquilo. Eu não sei se você já ficou apreensivo assim, mas eu vi uma época, lá na igreja em Amaragi, eu lembro de uma senhora, de uma irmã que chegou lá na cidade e foi para a casa de uma irmã, se hospedou na casa de uma irmã, e em poucos dias, ela hospedada lá, chega uma história lá na igreja de que
a irmã já tinha jogado tudo que era aquelas louçazinhas, né, aqueles objetozinhos de louça que tinha na estante, tinha jogado tudo, porque a irmã que estava na casa dela era um vaso de Deus, uma irmã usada por Deus, e disse que naqueles objetos tinham demônios, ficavam alojados dentro daqueles objetos, e a irmã teve que jogar tudo. Lembro de uma missionária que apareceu aqui quando eu dirigi outra congregação ali, e uma missionária que chegou e fez uma visita na casa de umas irmãs, e quando chegou lá na casa da irmã e viu tanta maldição dentro da casa da irmã, e não é que o povo ficava com medo, irmãos, escutando essas coisas, e depois a irmã chega na igreja dizendo, irmão, pastor, presbítero, a irmã disse que lá na minha casa está cheia de maldição, e ela abençoou a casa todinha. Como, irmã? Os cabelos assim, ela baixava os cabelos e saiu varrendo a casa com os cabelos. Olha, a presbítera, ela chegou na minha frente, jogou o cabelo, deu um cipuado no meu rosto, assim, com os cabelos. Não era para dar com chicote. Gente que tem medo de tudo, em vez de ficar preocupado com a maldição, compreenda que há uma graça de Deus que te liberta, que te abençoa. Há o poder de Deus que lhe protege, que lhe dá vitória, que lhe faz vencedor. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. A graça de Deus, ela não é uma graça barata, não. Deus não nos abençoa e não nos livra de maldição para a gente estar aí brincando com as coisas de Deus, não. Deus guarda a nossa vida, Deus nos protege e nos abençoa, mas Deus quer que nós tenhamos comunhão com Ele, que nós levemos a vida com Ele a sério. Porque o mesmo povo que fazia Balaão tremer, e Balaque, que chamou Balaão para amaldiçoar, esse mesmo povo lá na frente vai ser induzido por Balaão a se prostituir. Eles vão mandar matar as mulheres mais velhas, vai mandar matar, só para você ter uma ideia, vai mandar matar mulheres velhas, vai ficar as virgens para se prostituírem, a prostituição vai tomar conta. Esse povo aqui, que Deus está dizendo que não tem maldição contra eles, esse povo vai se distanciar do Senhor. Esse povo vai ouvir. O poder do inimigo não tem poder sobre você, mas a influência dele, o engano dele, sim. Vigiemos, tenhamos cuidado. Só para a gente ver isso, capítulo 25. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se ao quê? Ao quê? O povo começou a cometer o quê? Imoralidade com mulheres moabitas, que os convidavam para quê? Que os convidavam ao sacrifício dos seus. E o que é que o povo fazia? O povo comia e se prostrava diante desses deuses. É o povo que os outros estavam tendo medo dele, porque eles eram um povo abençoado por Deus. 3. Assim Israel se juntou à adoração a quem? A Baal-Peor. E a ira do Senhor acendeu contra Israel. E eu quero encerrar com o capítulo 31, versículo 16. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo. Balaão não tem poder para amaldiçoar o povo. Mas ele chamou Balaque e disse: usa as mulheres. Usa as mulheres para seduzir. Sim, mas as mulheres vão seduzir os homens e os demais, não tem problema não. Só é matar as outras mulheres. Só deixa as meninas e as jovens, as virgens. Faça somente isso.
E eles vão se contaminar. E daqui a pouco eles vão estar cultuando aos deuses de Moabe, como você quer. E foi o que aconteceu com esse povo. Eu já disse, é a terceira vez que eu quero encerrar. Mas agora eu quero encerrar mesmo, viu? Eu quero encerrar mesmo agora. Porque a graça de Deus, ela nos torna inamaldiçoáveis. Quando vivemos de maneira santa e digna. Mas a gente aprende aqui nesse texto que Deus abençoa o seu povo. Aprende que o povo de Deus tem que aprender que não se brinca com os principados espirituais. Devemos confiar na graça de Deus e viver de acordo com essa fé. Mas quando se tratar de maldição, vamos colocar em pé, em nome do Senhor Jesus. O inimigo talvez faça como fez com Balaão. Como usou Balaque para usar Balaão. Levou Balaão para um lado para tentar convencê-lo do monte, mostrou uma parte. Levou Balaão para o outro, mostrou outra parte, mostrou as tendas. Levou Balaão para o outro lado e disse, quem sabe Deus lá de cima não permite e não diga a você para amaldiçoar. Às vezes nós olhamos para os nossos lados, para a nossa volta, olhamos para as pessoas, olhamos para a nossa família e de repente a gente percebe que o inimigo tem trabalhado e parece que ele tem tirado vantagem. A gente tem orado tanto e de repente a gente ora as situações que a gente está vivendo, as circunstâncias que a gente passa e a gente diz, meu Deus, se eu sirvo a Deus, por que que está acontecendo? Eu quero dizer uma coisa a você, Deus promete que sobre a sua vida, sobre você, não há maldição. Ele promete abençoar você, Ele guardar. E Ele faz isso. Se você olhar que, de repente, você poderia ter mais alguém, você queria que tivesse mais alguém, mas não tem. Mas você pode olhar de repente agora e ver que você tem filhos ao seu lado que estão com você, ou seu esposo está com você. Ah, poderia ter mais gente na família, mas não está. Mas tem seu filho, tem sua filha, tem seu esposo, ou tem alguém com você. E se não tiver mais ninguém da família, você tem alguém, tem um irmão do seu lado que pode orar com você, que pode orar por sua vida, que pode dizer com você, eu creio que sobre nós não há maldição do Senhor. Então não desanime, não desista, ainda que pareça que os inimigos se levantem, que o tempo muda, Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Senhor. E como disse Balaão a Balaque, Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Deus tem prazer em abençoar a sua vida. Vamos sair aqui hoje à noite recebendo a bênção do Senhor sobre nós em nome de Jesus. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor. Pai Santo, nós te agradecemos por teu amor, por tua bondade, por tua graça. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. E nenhum aqui, Senhor, nós não estamos aqui por causa do convite de A ou B, de alguém. Estamos aqui porque foi o Senhor que nos constrangeu a estarmos aqui. Estamos aqui hoje à noite e recebemos a Tua palavra. Certo, ó Deus, de que o Senhor é Deus que tem todo o poder. O Senhor tem toda a autoridade. O Senhor abençoou e ninguém pode amaldiçoar. Assim como se o Senhor amaldiçoar, não há bênção. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, pela família. Te agradecemos pelo que temos do Senhor ao nosso lado. Te agradecemos, ó Deus, pela igreja, pelos irmãos, por aqueles que oram pela nossa vida, que oram conosco, que intercedem, que suplicam. Ó Deus, como é bom saber que há um Senhor que tem prazer em nos abençoar. Mas como diz o Salmo 118, o Senhor está comigo naqueles que me cercam, naqueles que estão ao meu lado, e eu não temerei o que me poderá fazer o homem. Ó Senhor, louvado seja o Teu nome, o Senhor está conosco. Nós temos alguém do nosso lado, tem alguém que ora conosco, tem alguém que ora por nós, tem alguém que nos ama, tem alguém que tem preocupação
com a nossa vida. Louvado seja o teu nome. E que a gente saia daqui nessa noite, Senhor, nessa convicção de que a maldição sem causa, ela não encontra pouso. E que se o Senhor escolheu nos abençoar, ninguém pode nos amaldiçoar. Nós queremos abençoar a vida do nosso irmão em nome de Jesus. Que o Senhor use a nossa boca, que o Senhor use a nossa vida para abençoar quem está do nosso lado, para abençoar a família da nossa igreja, para abençoar as nossas crianças, para abençoar as nossas mulheres, para abençoar os homens, para abençoar os jovens, para abençoar adolescentes, para abençoar, ó Deus, todas as pessoas. Usa, Senhor, as nossas vidas para abençoar, ó Deus, aqueles que estão à nossa volta. Usa-nos como instrumento de bênção, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, meu Deus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos.